E aí, tem vivido uma vida sossegada, pacata, tranquila? Saiba que você não foi chamado para isso. Você é um bom soldado de Cristo e foi chamado para a guerra. Entenda que essa tua posição não é a posição que Deus escolheu para você estar. Vem comigo, viva Deus na guerra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Viva Deus. Hoje o nosso tema, Viva Deus na guerra. Desde que o mundo é mundo, há guerras, há combates. Desde o Éden, o bem contra o mal. Aliás, podemos ir além. Desde que Satanás almejou o lugar do nosso Senhor e foi destituído daquilo que ele tomava conta, da sua posição celestial, e saiu de lá com os seus anjos rebelados, já houve guerra, já houve combate. E nós vivemos uma guerra, um combate, porque lutamos por um reino celestial, um reino de salvação. E todo combate exige combatentes, homens e mulheres preparados, arrojados, ousados, que briguem por uma bandeira, por algo que acreditam. Nós fomos chamados a sermos guerreiros da luz, guerreiros de Cristo. Nós fomos chamados, o nosso general, o grande Senhor, Jeová de Sabaoth, Senhor dos exércitos, tem nos conclamados a uma luta, a uma guerra, a tomarmos uma posição. A própria palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós temos um reino para defender. Nós temos um reino que milita contra outro reino, o reino do mal, o reino das trevas. E todo guerreiro, ele almeja o quê? Conquistas. Ele tem batalhas, ele tem gigantes e muros a serem vencidos. E o que nos espera é a conquista, é o prêmio, a coroa da vitória. Então Deus espera de nós uma atitude aguerrida, uma atitude, uma posição definida diante da batalha. E nós vivemos uma batalha. Se você não vive uma batalha, tem alguma coisa errada. Porque o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo, é um comandante. Ele é o nosso general. Tanto que a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 3, 4, ele diz assim, suporte comigo meus sofrimentos. Quer dizer, a guerra é algo sofrido, não é algo fácil. Não tem ninguém que vá para a guerra que não tenha receio de alguma coisa, que não fique sem dormir, que não pense, que não crie expectativa, que não tenha sofrimento de ter abandonado algo.
Então, a guerra é lugar de sofrimento, e Paulo diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Cristo é o nosso general. Ele é o nosso comandante. E essa palavra ainda diz que nós devemos esquecer as coisas do mundo, os negócios da vida civil, já que desejamos agradar aquele a quem nos alistou. O Senhor nos alistou. Se é verdade que Paulo diz que pelo Senhor ele sente prazer nas fraquezas, nas tentações, nos insultos, na necessidade por amor a Deus, também é verdade que dentro dessa batalha, dessa guerra há sofrimento. Mas a grande diferença é que existe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela existe porque ela existe no meio do caos, no meio de um sofrimento, no meio da calamidade, no meio da tempestade, onde o cristão tem a certeza de que está guerreando pela coisa certa. Essa é a nossa diferença. Nós guerreamos por amor a Cristo. Isso não quer dizer que não vai haver sofrimento. Ananias, quando o Senhor vai até Ananias e diz para ele ir até Paulo, diz assim, diz para Paulo que eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, irmãos, o cristão ele passa por tribulações, por coisas difíceis, em meio à guerra, mas nós sabemos por que temos alegria de estarmos ali. Paulo vai falar de um bom combate. Paulo guerreou e viveu combates durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória. A palavra de Deus diz que por muitas provações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, é um reino que é tomado à força. É um reino de guerra, mas o nosso general, ele nos dá exemplo. Porque desde sempre Cristo sofreu. Cristo veio para uma missão, veio implantar um reino, mas ele sofreu desde o seu nascimento, fugido. Sofreu no deserto, sofreu no Getsemane, sofreu na cruz. Mas porque ele sabia que ele tinha que combater tudo isso, porque lá na frente tinha uma conquista muito grande, algo muito grande a ser conquistado. Ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso herói, ele é o nosso guerreiro. E ele diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. A grande diferença, irmão, de nós, cristãos, para os guerreiros terrenos, é porque o comandante, o general, geralmente envia os soldadinhos para morrer e fica lá nas suas salas, só fazendo estratégia. Mas a palavra de Deus diz lá em Joel 2:11, na parte A do versículo, diz assim, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. É o nosso general, o nosso Deus, ele está adiante. Por isso que nós não tememos e nem devemos temer. A palavra de Deus diz, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Nós temos por quem lutar e nós somos representantes de alguém que nós podemos, clamar o nome e ele vem nos ajudar, ele vem nos socorrer. Esse é o nosso Deus que nos esforça, que diz, sede forte, sede corajoso, não se apavore, não se desanime, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Esse é o nosso Deus. Isso só quer dizer, irmãos, que nós precisamos ter a noção de que vivemos numa luta, numa guerra. E se nós não tivermos essa percepção, é sinal que nós estamos indo para o caminho errado, tem algo errado. Se você não entende que está em guerra, tem algo errado. E eu vou demonstrar aqui para vocês, falar de alguns tipos de guerra que devem ser travadas pelo cristão no seu dia a dia. Veja comigo.
Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Fala da dificuldade da luta que é vencer a carne, dia após dia, a inclinação do pecado, a concupiscência do mundo. Essa é uma luta que temos que travar todo dia. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? É a nossa natureza, inclinada para o mal, destituída de glória. Depois do pecado original, lutamos contra nós mesmos. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É a luta do dia a dia, da escassez, do desemprego. É a luta do dia a dia, das aflições, da vida, da doença. É uma luta diária que nós temos e precisamos vencer. Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós seremos odiados por levantar a bandeira de Cristo, o nome do Senhor. Isso deve ser glória para nós, mas é uma luta diária que devemos travar. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a luta contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa soberba em achar que nós somos alguém sem o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dignifica e que nos dá valor. Então essa é uma luta diária. 1 João 5:4. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo é o sistema de valores, de ética, de moral que deve ser vencido todo dia. Todo dia. A moral, a ética do nosso Cristo deve ser revelada em nós e através de nós. Esse é um grande desafio e uma luta diária do cristão. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, é contra Satanás, contra o seu domínio, contra os seus demônios, os seus anjos. É contra isso que nós combatemos, para que o reino do inferno não prevaleça, para que ele recue, para tirarmos as pessoas lá de dentro. Essa é a nossa luta, essa é a luta espiritual que acontece, que todo dia a nossa cabeça é pedida e o Senhor nos protege, os seus anjos nos protegem. Glória a Deus por isso. E aí, você tomou consciência agora de quantas lutas o cristão passa? Tem aquelas guerras que são pessoais. Uma guerra familiar, uma guerra de desemprego, um momento de desânimo. Mas tem aquelas guerras que são contínuas. As guerras que são do dia a dia, o tempo todo. Como a guerra espiritual. Estão acontecendo coisas que, se você está achando que a vida de cristão é pacata e tranquila, é sinal que você não está fazendo cosquinha no reino das trevas. É isso que o diabo gosta. Você está na posição que o diabo gosta. Satanás está feliz com a tua vida. É isso que ele quer. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, pois bem, ela está prevalecendo sobre você. Você não está batendo o pé na porta e indo lá enfrentar o reino das trevas. Você está sentado achando que vida de cristão é uma vida tranquila. Quantas vezes você já não falou?
Ah, esse pessoal sofre demais. Ah, esse pessoal aí, pô, vive em guerra constante. Pois bem, é esse que está dando trabalho para Satanás. É esse que está invadindo o inferno. É esse que está jejuando, orando, buscando ao Senhor o tempo todo. Sabe, fazendo vigília, subindo o monte. É esse que está incomodando Satanás. A tua vida não incomoda, não. A tua vida pacata e tranquila não tem incomodado ao inferno. Satanás está feliz com a sua vida. Você é um exemplo. É por isso que ele não fica inventando guerra para você. Do jeito que você está inerte, sem dar um passo à frente, um passo adiante dessa porta, é por isso que você não cresce, não evolui. E é por isso que Satanás faz, bater palma para você. Você não é perigoso. Você não é combatente. Você não causa problema para Satanás. Você não revoluciona nada. Você não foi chamado para isso. Deus te armou das melhores armas. Te deu uma armadura que é a armadura mais poderosa do universo. Não é para você ficar sentado e achar que a vida cristã é uma vida pacata, uma vida tranquila, não. É a armadura poderosa, uma armadura que te cobre de cima a baixo. Não é uma armadura só de defesa, é uma armadura também de ataque. O cristão, ele não tem que ficar só na defensiva, não. Ele vai adiante, ele ataca. Vamos conhecer melhor essa armadura de Deus. Veja comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a armadura de Deus. O primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo é o cinturão da verdade. Esse cinturão protegia a região do baixo abdômen e tinha um papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo, a veracidade do Evangelho, o próprio Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade e jamais apoiará o engano. Também temos a couraça da justiça. A couraça era um traje feito de metal ou um combinado de couro duro
que protegia o tronco do soldado, onde estavam o coração e outros órgãos vitais. Como já foi exemplificada aqui, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada no crente. Mas essa justiça imputada, obviamente, irá conduzir o crente a uma justiça prática e diária, calçados com o evangelho da paz. Esses calçados davam estabilidade ao soldado, pois se prendiam ao chão. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do evangelho da paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. O crente só pode lutar na batalha espiritual se tiver em paz com Deus através de Cristo. Ainda temos o escudo da fé. O crente deve estar embraçado sempre o escudo da fé, com o qual ele poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo aqui usa a figura do escudo romano oval e retangular que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. Paulo compara essas flechas que causavam grandes estragos com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes. Mas a plena confiança em Deus e em sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, continua e inabalável é o escudo forte do crente. Temos o capacete também da salvação. Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvida quanto à salvação do crente. Mas equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna de sua salvação. E para finalizar, a espada do Espírito. O crente também deve estar empunhando a espada do Espírito. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado na infantaria, que defendia e atacava. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. A espada do Espírito nada mais é do que a palavra do nosso Senhor. Que armadura tão poderosa, tão maravilhosa, que Deus nos manda revestir de toda ela. E se você não está revestido dessa armadura, é sinal que você não entendeu que você tem que estar preparado em guerra. Porque um bom combatente é aquele que defende aquilo que já conquistou, mas também vai adiante para conquistar ainda mais, para seguir o propósito para o qual ele foi alistado. Deus nos deu essa armadura. E se você está em casa tranquilo, parado, ou está indo para a igreja e voltando, nada além disso, e não tem a consciência de que está em guerra, é sinal que você está ferido. Você pode estar morto. Mas hoje eu vim te dizer, revesti-vos dessa armadura. Porque se você não se revestir dessa armadura, é sinal que tem um problema. Porque se o cinturão da verdade é o próprio Cristo, e se você não está vestido disso, não está preparado para a guerra, é sinal que você não está em comunhão com Cristo. Se você, não está revestido da couraça da justiça, é sinal que a justiça da justiça, é sinal que a justiça imputada por Cristo na tua vida não tem surtido efeito. E você tem estado com os sentimentos, oscilantes, porque ele tem ferido o seu coração e os seus órgãos vitais. E você não tem sido firme, não tem sido a pessoa referencial de justiça no teu trabalho, na tua escola, aonde quer que você passe. Se você não tem falado de Cristo
você não está calçado com o evangelho da paz, você está ferido. Se você tem sido afrontado por tentações, por dados inflamáveis, sabe, se tem caído em tentação, é sinal que você não está com o escudo da fé. Se você tem dúvida sobre a tua salvação, é sinal que você não colocou o capacete da justiça. Se você não está em guerra, é sinal que você não está manuseando bem a espada do Espírito, porque ela é uma espada de ataque, de avanço. Entenda que se você não está em guerra permanente, não tem essa consciência de uma batalha, talvez você não esteja passando por uma batalha nesse momento, mas o entendimento de estar em guerra o tempo todo, é isso que eu quero que você compreenda. Você pode viver momentos de refrigério, de tranquilidade, mas isso não quer dizer que você não tenha que estar com a armadura, você não tenha que estar treinando, se preparando, se protegendo, porque a qualquer momento pode vir uma batalha e ser necessário que você esteja o todo revestido com a armadura de Cristo. Preparado. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Aquele que não entende que está em guerra é aquele que não vigia. O estado de guerra te deixa alerta, te deixa com reflexo, te deixa atento. Entende a missão, entende que o diabo não está morto. Ele só foi destituído de glória. Mas ele não está morto, ele está ao nosso derredor, esperando um ponto fraco. Talvez ele já tenha te alcançado com essa tranquilidade aparente de cristão. É como uma presa que está ali abatida e ele está só esperando o momento de comer, de avançar. Mas você já está sobre o seu domínio. Ele já sabe que você está ferido. Ele já sabe que você não está usando alguma parte da armadura, que você não tem o entendimento de que está em guerra. Mas hoje isso vai mudar. Eu quero que você entenda que você não deve desistir das guerras. Nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra que o tempo todo precisamos estar preparados. Existem na nossa nação presidenciáveis que diz que odeiam os cristãos, que querem implantar ideologia de gênero, que querem liberar drogas, que querem liberar casamento homoafetivos, que querem violar a família. Você entende que você está em guerra e tem que estar em guerra contra essas coisas? Meu Deus! Você precisa estar de joelho no chão, orando, subindo no monte, jejuando, orando, vigiando o tempo todo. Você tem motivos para estar o tempo todo atento às coisas que Satanás tem feito e tem instigado essa nação a fazer. Então, irmão, você está em guerra. Eu quero terminar dizendo para você um entendimento parcial que nós temos sobre Apocalipse 3:20, onde a palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Mas essa primeira parte do versículo que diz, eis que estou à porta e bato, nós temos o entendimento que é Cristo que está do lado de fora, é a igreja que deixou Cristo do lado de fora. A igreja fria
Sabe, a igreja que só quer saber dos seus interesses e que Cristo agora está do lado de fora batendo, ei, deixa eu entrar. Mas tem outro entendimento que também é verdadeiro. É o Cristo que bate a porta, não só querendo entrar, mas chamar a nossa atenção para nós nos juntarmos a Ele do lado de fora da igreja, para guerrearmos e vencermos as batalhas do mundo, desse sistema imoral, desse sistema de valores. Cristo tem batido a porta, não só para entrar dentro da igreja, mas para despertar a igreja que existe uma batalha lá fora. Existem igrejas que estão se trancando e não estão deixando Jesus entrar e também não estão saindo em guerra com o Senhor Jesus Cristo para que o reino de Deus siga avante. Um reino de conquista, um reino de glória. Então, irmãos, eu quero que você entenda que existem batalhas, que existe uma guerra e que você não pode viver essa vida sem desafios, essa vida sem estar revestida da armadura de Deus. Entenda que nós vivemos numa constante guerra, numa constante peleja, e que a vida do cristão deve ser uma vida de desafios, uma vida de conquista. Viva Deus na guerra. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui pra vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!